Deixa eu ver se deu certo. Agora sim, deixa eu abrir a legislação. O cliente parou em... Tinha avançado bastante aquele dia. Acho que estava pegado aqui para diante. Vou pegar daqui e a gente vai lendo a leitura junto. Então, da competência, tá? Qual é a competência? Aquilo que o município ele tem que fazer. Quer queira, quer não, ele tem que fazer. Compete ao município de Acreúna dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo, entre outros, o plano plurianual, que a gente conversou ontem, né? Diretriz orçamentária, orçamento anual, respeitando o disposto da Constituição estadual e na legislação complementar e observar o planejamento adequado. Instituir e arrecadar tributos, isso a gente conversou ontem também, que ele pode ir lá ter a sua economia, né, fazer sua arrecadação dentro dos casos previstos na Constituição. Arrecadar e aplicar na forma da lei as rendas que lhe pertencerem, tá? Então, ó, sempre na forma da lei. Vai arrecadar, vai aplicar o dinheiro, beleza, mas tem que ser sempre na forma da lei. Caso não, isso é ato ilegal, tá? E é ato de responsabilidade. Tem até um crime, eu não sei se o senhor conhece, tem um crime que ele é próprio dos prefeitos, tá? Eu falo que é crime dos prefeitos, que é malversação do uso do dinheiro público, ou também pode ser chamado de desvio de uso do dinheiro público. Aí quando a gente fala isso, fica parecendo assim, ah, já sei, o cara pegou o dinheiro e colocou no bolso, né? O cara é um bandido porque roubou. Não necessariamente, às vezes o cara não vai ganhar nada com aquilo, mas ele não vai aplicar onde deveria. Então, pensa o seguinte, a gente tem grandes pastas da prefeitura. Uma das maiores é a saúde e educação. É da onde vem mais dinheiro, né? É o atendimento mais caro que tem para a União e para o Estado é a saúde e educação. Aí vem o dinheiro do governo federal para aplicar na educação. Aí lá no município, a educação está tudo certo, não está faltando nada para a educação. Mas eu estou com um problema lá no transporte público, na infraestrutura do município. Aí o prefeito está com aquele dinheiro parado ali. Ele pensa, ó, vou pegar esse dinheiro aqui, vou arrumar o problema do transporte público, depois eu pego o dinheiro do transporte e coloco lá na educação. Fica tudo igual, tá? Não pode, isso não pode, tá? Isso é malversação do dinheiro público ou desvio do dinheiro público, tá? Esse desvio, ele não significa, por exemplo, que o cara tá ficando rico, que o cara tá colocando esse dinheiro no bolso. Não, às vezes ele tá até bem intencionado, tá? Mas não pode. Dinheiro, ele vem com pasta definida, o prefeito ele tem que utilizar na pasta definida. Lender, e se não usar? Se não usar, o dinheiro vai ter que voltar para o governo federal, tá? Então, por isso que de vez em quando a gente vê umas coisas muito estranhas acontecer. Por exemplo, o Caiado, no final do ano passado, ele começou a distribuir 3 mil chips com internet para professores para auxiliar os professores a elaborar os planos de aula. E a gente estava com um sério problema de segurança pública, com questão de folha salarial. Olha que interessante pensar, né? Então, eu não poderia pegar esse dinheiro dos 3 mil chips e, em vez de fazer isso, colocar lá na segurança pública, que é mais importante? Não. É da educação? É da educação. É o dinheiro da saúde? É da saúde. É o dinheiro da segurança pública? É da segurança pública. Ó, eu estou falando de pactuação. Eu estou falando de dinheiro que vem da União ou do Estado. E o dinheiro que é próprio do município? Tirando o mínimo apresentável, ele pode aplicar onde ele quiser. Então, ó, qual que é o mínimo? A lei municipal, a lei orgânica, fala que eu tenho que ter pelo menos 20% da minha receita para a saúde. 15% para a educação. Isso é o mínimo. Ah, mas o prefeito quer dar 50%. Pode dar 50%. Se ele tiver dinheiro, se ele achar que precisa, pode dar 50%. Ah, ele vai pagar só os 20% e ele vai dar 50% para a infraestrutura. Tá, tudo certo, não tem problema. Ah, não, ele vai deixar de dar 20% para a educação e vai dar só 10% para aumentar. Aí não pode. Tem um mínimo de investimento que tem que ser feito, tá? Para garantir a qualidade, gestão. Por isso que volta e meia, um município que faz a lição de casa bem feito, eles premiam os professores com 14º salário, eles premiam o professor com premiação de redação, por exemplo, porque eles têm que usar esse dinheiro na educação, né? Deixar o dinheiro voltar é prejuízo. Então, vamos criar alguma coisa aqui
para aproveitar o dinheiro, já que tem, aproveitar o dinheiro, tá? Mas, ó, desviar, mesmo que seja para o bem, mesmo que eu queira, não pode. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão através de licitação dos serviços públicos, a gente falou sobre isso, tá? Dispor sobre administração e alienação de bens, a gente falou sobre isso também. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, a gente falou sobre isso. Elaborar, observadas as normas da Constituição e da legislação complementar, o plano diretor. A gente falou que o plano diretor é o plano que está na lei orgânica que vai criar o desenvolvimento do município, tá? Vai criar a forma de como esse crescimento vai ser ordenado, tá? Algo que acontece muito lá no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de São Paulo, é o crescimento desordenado, tá? Não houve planejamento com o crescimento, as pessoas foram simplesmente se amontoando e lá sofre com sérios problemas de saneamento básico, posto de saúde, escolas, transporte público, enfim, não foi planejado, né? A gente só foi deixando as pessoas irem e nunca controlou isso. Promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso parcelado e da ocupação do solo. Tem muita ligação aqui com o plano diretor isso, tá? Promover o adequado ordenamento do solo, território, ocupação, parcelamento, divisão. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural do município, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal, tá? Então, ó, o patrimônio histórico-cultural é competência do município promover a proteção, tá? Promover, o município ele tem que cuidar do patrimônio histórico-cultural. Uma casa que foi de um escritor muito importante, a antiga prefeitura, o centro antigo, né, o centro velho que a gente fala, tudo isso escreve a história do município, né? São os locais históricos que têm que ser preservados, tá? Como obrigação. Estabelecer as servidões necessárias ao serviço de sua competência. Wender, o que é servidão? Isso parece coisa ruim. Cara, servidão é aquilo que se presta, por exemplo, a empresas, tá? Tem umas empresas que elas vão servir, tá? Vão trabalhar em regime de servidão de acordo com a sua competência. Nada importante, nem cai na prova, não precisa preocupar com isso daqui não, tá? Só leitura basta. Dispor sobre o serviço funerário, aqui para tudo. Se tem algo que é absurdo, que foi um grande problema de saúde pública antigamente, era a questão do cemitério e o serviço de funerário. A pessoa morta, ela atrai animais, ela pode passar doenças, dependendo da causa que foi a morte dela, mesmo morta, ela pode continuar transmitindo doença, pode contaminar o lençol freático, enfim, o nosso corpo, ele tem um motivo para ser enterrado em 7 palmos de terra. Ele tem um motivo, por muitos casos, ele ser cremado, tá? Tem um motivo. O corpo, ele atrai bichos, ele atrai doenças, né? Eu morri, eu posso estar carregando um vírus, né? Uma doença que vai transmitir depois, tá? Então, por muito tempo, os vírus, essas doenças, o corpo, né, da pessoa que morre, ela passou muita doença. Surgiu muito problema de saúde pública por conta disso, tá? Então, uma parte da lei importante é que o município tenha que dispor sobre as medidas de controle sanitário dos cemitérios, tá? O local, o preparo, tá? O manejo que tem que ter, tá? A qualificação dos profissionais que vão trabalhar naquilo, tá? E tem que ser o município que é a administração que está mais próxima. Por exemplo, seria difícil para o governador do estado controlar todos os 246 municípios, e eu imagino que cada município tem pelo menos um cemitério, seria quase 300 cemitérios, né? Seria impossível ele conseguir ver. O presidente da república, então, eu nem falo. Então, tem que ser uma competência que é dada para o município. Dispor sobre o serviço funerário de cemitério, além de administrar aqueles que forem públicos e fiscalizar os pertences a entidades privadas. Prover a instalação adequada da Câmara Municipal para exercício de atividade de seus membros e o funcionamento de seus serviços, tá? Simples, nada demais. Baixar normas reguladoras, autorizar e fiscalizar edificações, aprovar loteamento, aguamento, que são as ruas, zoneamento urbano, aquela parte que fica a cidade, né? Sai da zona rural, entra na cidade, a gente chama de zona urbana, bem como limitação urbanística e de uso conveniente e orientação territorial do município.
Essas normas regulamentadoras vão ditar sobre o uso e a construção dos prédios públicos, tá? Vou dar um exemplo que vai ficar muito bacana. Eu vi outro dia uma reportagem que teve lá com o pessoal lá de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que é uma das praias mais bonitas do país. É uma praia realmente muito bonita. E o que é que aconteceu lá? Lá eles estavam construindo grandes arranha-céus, tá? Prédios muito altos, tá? E qual que é o problema disso? O problema é que essas edificações, elas estavam atrapalhando a vista da praia, tá? As pessoas não conseguiam ver a praia, né? E quem estava na praia sofreu com o problema da sombra dos prédios, né? Então você ia para a praia para pegar um sol, não conseguia porque o prédio ele tinha sombra a praia inteira. Então veja, a linha do horizonte ela foi cortada pelos prédios. Então a prefeitura não se fez presente ali, tá? E aí tentaram alargar a praia, ficou uma porcaria, virou um problema, tá? Então o que eu tenho para falar? As edificações elas vão obedecer regulamentos próprios de cada município de acordo, a depender do interesse do município, seja de turismo, seja do agronegócio, seja de indústria, tá? Cada município. Levando em consideração também que cada município ele tem, né, um processo geológico ali, a terra dele é diferente do outro, tá? O processo de construção, o processo de amadurecimento da rocha que calga, né, o município, ele cada um tem uma história diferente. Então, se a gente deixar do jeito que tá, né, as pessoas construírem do jeito que quer, a gente vai ter desmoronamento. Aí não é bacana. Prover e disciplinar sobre o transporte coletivo urbano, que poderá ser operado através de licitação, fixando itinerários, pontos de parada e respectiva tarifa, tá? Isso também não vai cair em prova, não. Prover e disciplinar sobre o transporte individual de passageiro, a gente vai falar do táxi, tá? Do Uber, do aplicativo 99, fixando os locais de estacionamento e as tarifas respectivas, fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos, os limites de zonas de silêncio. Zonas de silêncio a gente vai encontrar isso próximo a escolas, casas de repouso, tá? E hospitais, que são as zonas de silêncio. Outras podem ser adicionadas, mas de prática essas são as chamadas zonas de silêncio. Então não pode buzinar, carro de som tem que abaixar 80% do volume, e de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar o serviço de carga e descarga, fixando tonelagem máxima permitida em veículo que circule em vias públicas municipais. Esse é um grande problema que a gente tem aqui em Goiás. A gente não tem o transporte ferroviário estabelecido no nosso estado e uma das formas é o modelo rodoviarista, né? Então, as rodovias elas são utilizadas para fazer grande transporte, principalmente de grãos. Nosso estado ele é muito forte no agronegócio. Qual que é o problema? O problema é que a gente pega um caminhão que tem capacidade para carregar 30 toneladas e a gente coloca 50. Porque o motorista ele ganha pelo peso que ele está carregando, né? Quanto mais ele levar, mais ele ganha. Então ele arrisca a vida dele para carregar mais carga. Qual que é o problema disso? Primeiro, o risco de acidente, né? Risco de causar uma tragédia. Segundo, a destruição da malha ferroviária, da malha viária, tá? Então esses veículos com peso excedente, eles com o tempo eles vão destruindo mais rápido o processo de erosão do asfalto, tá? Do asfalto da rodovia, do asfalto da cidade. Então isso é também uma agressão ao bem público, que é a malha viária. Então, uma das formas é disciplinar os locais onde pode fazer carga e descarga, principalmente município grande, né, Goiânia, por exemplo, preferencialmente de madrugada, que é onde quando tem menos movimentação de veículo, né, as pessoas não estão no horário de rancho, então se deslocando para ir para o trabalho, que é preferencial. Fiscalizar as vias públicas e urbanas e estradas municipais, regulamentando e fiscalizando sua utilização, promovendo a observância de regras de trânsito, lançando as multas aplicáveis no caso no regulamento de sua arrecadação. É competência do município fazer as multas, né? Passou um sinal vermelho, está dirigindo sem cinto, cadê o capacete? Tem a competência para fazer isso. Teoricamente, essa função é da Agência Municipal de Trânsito, que é a AMT, mas pode ser feita também pela Polícia Militar e também pela GCM, tá? A GCM ela faz a proteção do patrimônio e bem público do município. Ela também pode fazer a multa, tá? A Creuna ainda não tem GCM, futuramente vai ter uma instalação que já tem uma previsão na lei.
Prover sobre o serviço de limpezas das vias e logradouros públicos, remoção e destino de lixo hospitalar e de outros resíduos qualquer da natureza. Isso também não tem muita novidade. Ordenar atividades urbanas, fixar condições de horário, conhecer licença, autorizar para a abertura e funcionamento de estabelecimento comercial, indústria, prestação de serviço similar e respeitada. Legislação do trabalho sobre eles exercer sem expensão, cassando a licença quando for o caso. Então, isso aqui nada mais é, que está ordenado aqui na lei orgânica, que o município ele tem a competência de avaliar as empresas que estão se instalando, tá? Avaliando tudo, todos os tipos de empresa, indústria, comércio, prestação de serviço, né? Tudo isso ela pode avaliar. Se ela considerar que está incorreto, que está insalutar, tá? Que está faltando segurança ou que não está atendendo às normas de vigilância sanitária, ela pode simplesmente fechar o local até a adequada ordenação, até que seja tudo regularizado. Regularizar, autorizar e fiscalizar fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia. Tá? O poder de polícia é quem pode fiscalizar. A gente tem a fiscalização por meio do pessoal de postura, né? Eu esqueci o nome do pessoal. De posturas urbanas, acho que é isso. GCM, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todos eles têm o poder de polícia. Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ao trabalhador, todos eles que fiscalizam têm o poder de polícia. Agora vamos lá. O controle dessa publicidade ele tem que ser bem específico. Por exemplo, existem casos de tolerância, né? Existem, isso é uma realidade, e esses municípios, né, essas casas, elas têm que se fazer anunciar. Então tem que se criar regras, né, de como vai ser essa propaganda, né? Porque a gente tem que pensar que a gente tem um município que a gente tem criança, que a gente tem idoso, que a gente tem pessoas que têm uma religião assim um pouco mais conservadora, né? E isso não pode ser feito de uma forma a ofender, né, as outras pessoas ou ofender a inocência de criança, tá? Então o município ele vai criar os meios dessa publicidade, tá? Meios dessa publicidade, não só por isso, mas muitas outras formas, mas com essa como exemplo. Dispor sobre depósitos de destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão de legislação municipal. Aqui é um grande problema no município, tá? Por exemplo, a gente vai lá e faz apreensão de um circo, por exemplo, que tem um elefante lá dentro, né? E aí, onde é que a gente vai colocar esse elefante depois, né? Pegou, beleza. E agora? Faz o que com o elefante? Meia tonelada agora. Põe na prefeitura, no pátio da prefeitura? Nossa senhora. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com finalidade principal de erradicação da raiva, outras moléstias de possam-se portadores ou transmissores. Essa vacinação e captura, né, a captura seria a captura dos animais que estão no meio da rua. A gente tinha um negócio da carrocinha antigamente, né? Quase não vê mais a carrocinha. Que era um carro da prefeitura que saía pegando cachorro na cidade. Ia pegando. Depois levava tudo para lá. Eu nunca soube o final, se executava o cachorro ou não. Dizem que dava uma injeção para não reproduzir, né? Uma injeção ali para esterilizar. Mas no final eu acho que matava os bichinhos mesmo. Mas na prática não funciona não, né? Então, dizem que sim, dizem que não, eu não sei te falar com certeza. O que eu sei te falar sobre isso é que os animais, eles são um grande problema para a nossa saúde pública, tá? Os animais, todos eles. Por exemplo, a gente tem um problema dos mosquitos, por exemplo, que é da família dos arbovírus, que passam para a gente arbovirose. Então a gente tem a Aedes aegypti, que passa para a gente zika, febre amarela, chikungunya, dengue. Um mosquito, ele passa tudo isso para a gente, mosquito. Vamos olhar para o cachorro. O cachorro passa raiva. O cachorro tem carrapato. O cachorro ele pode ele pode agredir, né? Ele pode atacar, quem agride é ser humano. Ele pode atacar, matar uma criança, como a gente já viu diversas vezes. Existem doenças que são próprias do cachorro, tá? Muitas outras, eu não vou saber falar, mas muitas outras que podem passar e pode virar um problema de saúde pública. Cachorro come carniça na rua, cachorro bebe água de qualquer lugar, cachorro tem gonorreia, cara, é uma infinidade de coisas que o cachorro pode ter. Quando o cachorro ele está dentro da casa das pessoas e ele está sendo bem cuidado, é uma situação.
A outra situação é quando esse cachorro vai para a rua. Porque aí ele tem contato com outros cachorros que também já estão na rua e aí tem a transmissão ali de bactérias, vírus, enfim. Não sei se o senhor sabe, a gonorreia humana, ela veio do cachorro. Então, em dado momento deve ter tido algum contato ali e a gonorreia do cachorro virou uma gonorreia humana e a gente tem que tratar isso com bezetacil. O HIV, ele veio dos macacos, tá? Chimpanzés ali da África, teve um contato de um homem, não sabe, ninguém tem muita ideia de como isso ocorreu. Dizem que é porque comeu a carne do macaco que não estava bem, não estava assado o suficiente, teve contato com sangue. Dizem que houve relação sexual, a gente não sabe, são teorias, mas o HIV veio dos macacos, por exemplo. Leptospirose vem dos ratos, por exemplo. A gente tem a raiva, a doença da vaca louca, que é um morcego que morde na vaca, a gente pega essa doença. Então, os animais, eles são um grande risco para a saúde humana, tá? Um grande risco. Só que o cachorro, o gato, o papagaio, são animais que a gente domesticou e a gente tem uma certa relação. Então, não se considera necessário fazer a extinção desses animais. Mas que o dono tem a responsabilidade, principalmente com a vacinação, com o banho do animal, que o animal não fique no meio da rua transitando com outros cachorros, né, tendo contato, comendo qualquer coisa, que aí o cachorro que é saudável, ele passa a ser um risco de saúde pública, tá? Passa a ser um risco de passar doença para muita gente. E isso é um problema sério. Cachorro na rua é um problema sério. Criar, extinguir, prover cargos públicos, empregos públicos, funções públicas, fixar a remuneração, respeitado o disposto do artigo 37 da Constituição, e instituir o regime jurídico de planos e planos de carreira. Parece uma coisa simples, mas aqui dentro tem 1 milhão de teorias aqui dentro, tá? Eu vou falar, eu acho que eu já falei disso outra vez, que foi a provimento de cargo público. A gente falou disso quando a gente viu o artigo 37 da Constituição, tem o vídeo e tem um material em PDF também. É sempre a primeira coisa que eu mando é o material da Constituição, porque ela é a base dos outros. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai revisar isso, tá? A gente vai saber onde cada coisa se encaixa. O município pode criar cargo público? Pode. Pode extinguir? Pode, quando ele tiver vago. Quando ele tiver vaga, ele pode extinguir. Ah, Wendy, mas naquele cargo público eu tenho um funcionário. Tem um funcionário, então ele vai ser aproveitado. A gente acaba com a função e deixa o funcionário aproveitado para outra função compatível com o seu nível de formação e com o concurso que ele fez, tá? Isso é aproveitar o funcionário. Beleza. Prover cargo público. Wender, o que é cargo público? Cargo público é o que a gente quer ser aqui, né? Concursado, ter estabilidade, ter 3 anos de estágio probatório, concurso de provas de título, quinquênio, licença-prêmio, tá? Participação de lucro, enfim, é isso que a gente quer, o concurso público. Então, cargo público, tem direito ao cargo público quem é aprovado em concurso público, tá? Cargo público, estabilidade. Regido por um estatuto, tá? É o tal do estatutário, beleza? Aí tem o cara do emprego público. Quem que é o cara do emprego público? É o cara que está na CLT. Então, ele é um empregado público, tem um emprego público. Se ele tem um emprego público, ele é CLT, né, que é o Código de Leis Trabalhistas. Se ele é CLT, ele pode ser demitido, tá? Não tem estabilidade não, pode passar 20 anos, 50 anos que ele pode ser demitido. Nunca vai ter estabilidade, porque ele é um empregado público, ele tem só carteira assinada, tá? Quer um exemplo disso? Caixa Econômica Federal, emprego público, tá? É uma carteira assinada que você vai ter ali. Banco do Brasil, emprego público, tá? É uma carteira assinada que você vai ter ali. Petrobras, emprego público, tá? É uma carteira assinada que você vai ter ali. Wender, mas tem prova para entrar para a Caixa, cara? Como assim um emprego público? Sim, tem prova. É o chamado processo seletivo, porque como ele é um cargo que tem na sua origem dinheiro público, ou seja, é dinheiro nosso que está ali, tem que ser por meio de concurso público, tá? Mas nunca, jamais, em hipótese nenhuma, nessas condições, ele vai ter estabilidade. Estabilidade ele não vai ter, ele vai ter um emprego público, tá? Estabilidade não. Funções públicas. Funções públicas é um leque de coisas que pode ser, tá? E elas nem precisam ser pagas. Muitas delas nem são, tá? Muitas delas nem são. Quer um exemplo?
Mesário. Mesário você não ganha nada, é uma obrigação sua estar lá, né? E é uma honra pra gente, né? Dizem que é uma honra, a gente ficou honrado, né? Muito, né? Inclusive. Tribunal do Júri, é uma obrigação, você tem que estar lá. Não ganha nada por aquilo e você tem que estar lá. É uma honra participar, né? Do processo de decisão, a sociedade julgando um crime que ocorreu, né? Então essas são as funções públicas. A gente pode, Wender, e aí, os caras lá que são os políticos, né? Onde é que a gente encaixa os políticos aqui? Cara, a gente poderia dizer que os políticos eles teriam cargo público. Só que cargo público não fecha porque cargo público tem estabilidade. A gente também poderia dizer que ele tem uma função pública, porque é uma função temporária, ele nunca vai adquirir estabilidade, tá? Nunca vem perguntando assim. Se aparecer isso, a gente vai entender como um cargo político, tá? Que é um outro rolê. Então a gente poderia entender como cargo político, que é uma função eletiva com mandato, né, específico temporário, que pode ser renovado uma única vez para os chefes do Poder Executivo e para todos aqueles que trabalham em câmaras, né, ou Congresso Nacional, eles podem ir se elegendo, se elegendo, se elegendo. Tem nego aí que tem 30 anos que é vereador, né? É um grande profissional, pelo jeito, né? Está lá há muitos anos. Então, essa é a função pública, tá? Pode ser remunerada ou não, tá? Pode ganhar um dinheirinho ou pode ficar lascado do mesmo jeito. E instituir o regime jurídico único. Wender, o que é regime jurídico único? É a forma de vinculação, tá? A forma como que vai ser a vinculação do Wender com a prefeitura. É a mesma coisa que eu falei para o senhor. Pode ser um concurso, pode ser um contrato, pode ser uma carteira assinada, pode ser um contrato, pode ser uma função não paga, né? Que a gente pode chamar isso de uma função pública, enfim, é a forma como vai ser essa anexação, a forma como vai ser a minha vinculação com a administração pública. E plano de carreira de servidores, quando a gente falar servidor, eu quero que o senhor pense em cargo público, tá? Todas as vezes que a gente fala de servidor, a gente vai pensar de cargo público, que são os concursados. E quando a gente pega o todo, instituir o regime jurídico único e os planos de carreira de seus servidores, ele está dizendo assim, ó, a prefeitura tem autorização para criar o Estatuto dos Servidores Municipais, com os seus respectivos planos de carreira e com o seu regime jurídico único, tá? Não pode ter dois estatutos, é um estatuto só. Wender, mas que desgrama é plano de carreira? Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Plano de carreira é o seu crescimento dentro da instituição. Se eu trabalhasse lá no supermercado, como é que é lá no supermercado? A gente chega lá, vai ser o quê? Vai ser empacotador, não é? A primeira função. Aí, de repente, você se esforça, se dedica bastante e você vira caixa. Aí você se dedica mais um pouco, de repente você fica como subchefe de seção. Ou seja, eu vou crescendo dentro da carreira. De acordo com as oportunidades e com o merecimento, eu vou crescendo na carreira. A mesma coisa tem que se aplicar ao serviço público. Se eu fizer por merecimento, por tempo de serviço, por dedicação, eu tenho direito ao plano de carreira, tá? Tenho direito ao crescimento dentro da instituição. E com o crescimento dentro da função, com o plano de carreira, eu também tenho direito a aumento no salário, tá? Então, esse é a ideia do plano de carreira dentro da função, dentro da administração pública. Ele se emprega para todos os cargos ou só alguns? Todos os cargos, todos os cargos. Dá um exemplo para o senhor. O cara que entra na PM, ele entra como soldado, coitado. Terceiro soldado. Ele não é nada, coitado. Ele não tem ninguém para mandar, só mandam nele. Aí depois ele vai se esforçando, tem avaliação de desempenho, fazem provas, tá? Sempre estão fazendo provas. O cara vai para segundo soldado, primeiro soldado. Terminou, foi muito bem como soldado, né? Terminou aquela fase de soldado, aquele plano de carreira, pode virar um cabo, terceiro cabo, segundo cabo, primeiro cabo. Depois ele pode virar um sargento, tá? Primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. Pode virar um subtenente, tenente, enfim. Tem ali um ritmo de crescimento dentro da carreira. Não quer dizer que o cara obrigatoriamente vai crescer. Não é automático esse crescimento. Por exemplo, tem cara que entrou como soldado e vai morrer como soldado. Ele está ganhando ali, ele está de boa, não quer ralar mais, ele não vai estudar porcaria nenhuma, não quer mexer com isso, vai ficar como soldado. E aí o salário está mais ou menos a mesma coisa ali, sempre tem um crescimento todo ano corrigindo, tá tudo certo para ele, tá? Só fica ganhando uns 5 anos depois. Agora tem cara que não, tem cara que aí em 5 anos ele vai ter 3 subidas, né? O cara que fez por merecimento, tem a tal da honraria
por bravura, né? O cara salvar a vida de alguém fora de serviço, ou fazer algo muito heróico, né? Ele tem o crescimento dentro da profissão. Agora vamos olhar para a administração pública. Eu digo, fora de segurança pública, vamos olhar para a administração. Na administração tem o tal do plano de carreira. O plano de carreira ele é designado por letras e números, tá? Então o Ender ele está na A4. A4. Depois de 2 anos, o Ender vai para A3. Aí sobe um pouquinho no salário. Aí depois de mais 2 anos, o Ender vai para A2. Aí sobe mais um pouquinho no salário. Aí passa mais 2 anos, o Ender vai para A1. Aí sobe mais um pouquinho. Aí terminou? Terminou. Beleza, agora vai para o B. Entende? E aí vai indo. B, C, D, E, de acordo com o tempo que ele vai ficando na carreira e pelo merecimento também, tá? Então, é avaliado pontualidade, assiduidade, proatividade, responsabilidade, é avaliado produtividade, avaliado tudo isso para ver se ele tem ou não merecimento para continuar crescendo na carreira. Tudo vai depender da dedicação que ele tiver dentro da carreira. Ou ele pode entrar no concurso, ficar na droga do concurso, não sair para lado nenhum, passar 20 anos naquela mesma função, né? Topeira demais, né? Não se dedique em nada e com o mesmo salário e pronto, é só isso, né? Tem uns heróis que é assim também. Isso vale para toda carreira. Toda carreira tem que ter plano de carreira. Tem uma lei federal que veio agora que diz que todo município tem que ter sua guarda municipal, tá? Eles dizem que no futuro os municípios eles terão a chamada polícia municipal, tá? Que vai ser essa tal da guarda, tá? Todo município teria a guarda municipal. O que eu tenho para falar da guarda? Cara, esses caras aqui que entram pra guarda, eu acho que eles acham que estão no exército. Menino do céu, você tem que ver, olha que dedicação que eles têm, né? Tadinho, às vezes era o sonho dele ser polícia, né? Não conseguiu. Mas tem uns que pensam que tá na Rotan, só pode. Menino dos céus, bicho é esquivado, viu? Só que a guarda, ela não é para fazer policiamento ostensivo. Não é essa a função da guarda. A função da guarda é preservação do patrimônio público, tá? Então, volta e meia eu vejo umas piadas na internet que é verdade. Tá se doendo com a verdade? A verdade é essa. O guarda, ele tem que ficar lá cuidando de pracinha. Ele tem que ficar lá na prefeitura. É exatamente isso. Ele tem que cuidar do patrimônio do município, tá? Ele não faz policiamento ostensivo. Ah, mas tem guarda que faz prisão. Faz, mas qualquer pessoa pode fazer prisão. Tá lá no Código Penal que qualquer um do povo pode realizar uma prisão quando ensejar em flagrante delito. Então eu tô andando aqui, eu tô vendo uma pessoa matar a outra. Flagrante delito. Se eu quiser, eu posso ir lá e prender a pessoa. Como eu vou fazer isso é outra coisa, né? A pessoa tá com a arma. Aí o Ender chega lá, o Ender chega lá com o quê? Não tem nada na cintura, né? Nem um estilingue tem. O senhor tá preso, o senhor está aí atentando contra a vida de um cidadão desarmado, isso é um crime, o senhor está preso. E aí, o cara vai me matar também, né? Então eu não vou fazer isso. Mas o Código Penal ele fala que se você tiver os meios necessários, você pode declarar a prisão de alguém, inclusive dar voz de prisão, inclusive encaminhar a delegacia, inclusive ser testemunha do processo, tá? Então a guarda, nada mais natural que também tivesse esse direito, e eles fazem uso desse direito com primor. Nossa, eles têm uma vontade de prender, rapaz do céu. No caso, a municipal é a mesma GCM, não? É a mesma que a GCM, aham. É a mesma, né? Ela muda o nome de cidade, né? Tem cidade que chama de guarda metropolitana, tem cidade que chama só de guarda, tem cidade que chama GCM, né? É a mesma coisa no final. Ah, tá. Promover e incentivar o turismo local. Suplementar e incentivar o turismo local como forma de desenvolvimento econômico. Esse daqui não vai cair pra gente. O município de Acreúna em comum. Agora sim. Quando ele fala assim, que é em comum com a União e com o Estado, ele está dizendo para nós o seguinte: o município faz, o Estado faz e a União também faz. Os três fazem ao mesmo tempo. Normalmente, isso aqui vai se dar com educação, saúde e segurança. Tá? Saúde, segurança. Quais são os mais preponderantes? Saúde. Tá? O SUS ele só consegue ser financiado do jeito que é hoje porque existe o financiamento dos três índices, tá? União, Estado e município. Se não fosse assim, a gente não conseguiria fazer o sistema funcionar, tá? Um sistema tão grande assim, só assim para ele dar certo. Então, isso daqui, eu vou dizer para o senhor o seguinte: o senhor vai ler, tem que ler é importante. Só que o senhor não vai tentar decorar.
porque não vai conseguir. Simples, tem muita coisa para decorar, isso aqui não é para decorar. Mas eu quero que o senhor use a lógica de pensar que quando a gente falar de competência comum, é aquilo que o município não faz sozinho. E a gente vai ver a diferença disso na hora que a gente vê a aplicação do verbo, que está no infinitivo. Quer ver? Olha só. Aqui, quando a gente está falando de competência, que é competência do município, ele vai falar, ó, criar, extinguir e prover cargo público. O município ele vai criar e prover cargo público. Constituir a guarda municipal. O município vai constituir a guarda municipal. Tem que pedir autorização para ninguém. Ele vai lá e constitui. Ou seja, só depende dele. Quando a gente fala de competência comum, olha como é que ele traz para a gente. Cuidar da saúde e assistência pública de proteção à garantia das pessoas portadoras de deficiência. Quer dizer, ele não vai fazer sozinho. Ele vai cuidar, quer dizer, ele vai fazer a parte dele. Deixa eu pegar um da saúde aqui, que fica bem legal, fica bem notável. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Fomentar a produção agrícola. Quer dizer, ele não vai fazer sozinho, ele vai incentivar, mas ele não faz sozinho. Então, nada daqui, quando a gente fala de competência comum, nada o município vai fazer sozinho, tá? Ele vai fazer em apoio com a União, Estado e Distrito Federal, tá? Porque são competências comuns, tá? Já está acordado. É todo mundo que vai participar disso, tá? Cuidar da saúde e assistência pública, de proteção e garantia das pessoas com deficiência, proteger documentos e obras e outros bens de valor histórico-cultural, monumentos e paisagens naturais notáveis, impedir a evasão e destruição, descaracterização de obras de arte, proporcionar meios de acesso à cultura, educação e à ciência, proporcionar, ele não vai fazer sozinho, vai proporcionar, ele vai tentar junto com o apoio dos outros, proteger o meio ambiente, preservar águas ecológicas, fauna, que é as plantas, fauna, que são os animais, flora, que é as plantas, né, do município, fomentar a produção agrícola, ou seja, incentivar naquilo que couber, promover programas de construção de moradia, combater causas de pobreza, estabelecer e implementar políticas de educação, inserir a educação ambiental no meio de ensino de competência, ou seja, ele vai fazer com o apoio dos outros, ele não faz sozinho. Não costuma vir perguntando esse tipo de coisa, mas assim, ó, se o senhor chegou lá para essa questão e está na dúvida, só olha para ela e fala assim, pera aí, o município dá conta de fazer isso aqui sozinho? Não dá conta de fazer isso sozinho? Beleza, então não é competência dele. Por exemplo, o município dá conta de criar sua própria guarda municipal sozinho, sem o apoio de ninguém? Tá, né? Dá, tá. A lei tá lá dizendo que é uma competência do município. Mas o município consegue cuidar do meio ambiente sozinho? O meio ambiente inteiro ali, sozinho, só ele vai dar conta? Não. A gente tem rios, a gente tem rios que cortam outros municípios, que cortam outros estados. Né? Sozinho ele não vai conseguir. Né? Tem que ser todo mundo junto. Então essa é a minha dica para o senhor tentar acertar esse tipo de questão, se vier assim. O município assegurará, junto com a União, com os Estados, o cumprimento de normas constitucionais pertencentes aos direitos e garantias individuais e coletivos. Vamos pensar assim, então. Quais são os direitos individuais e coletivos? Direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança jurídica, né? O ato jurídico perfeito, a coisa julgada, os habeas corpus, né? Os remédios constitucionais, ou seja, tudo aquilo que está na Constituição, o município está se firmando, está se voltando junto com o Estado para fazer valer aquilo que está no artigo 5º da Constituição, tá? Para fazer valer aquilo que está no artigo 5º. O município, em conformidade com as Constituições federal e estadual com legislação disciplinadora, assegurará a instituição e manutenção de programas de educação pré-escola e fundamental com a cooperação técnica e financeira do Estado. O município vai instituir pré-escola e ensino fundamental. Ensino fundamental e pré-escola é obrigação do município. O Estado ele vai entrar com educação de nível médio. Isso pode ser do ensino fundamental também, em alguns casos, mas de ensino médio com certeza é o Estado. E de nível superior, esse vai ser baseado no mérito, tá? Esse vai ser baseado no mérito com igualdade de acesso a todos. Todo mundo que quiser fazer faculdade pode fazer. O ensino fundamental e a pré-escola é obrigatório. Tem que fazer, quer queira, quer não, tá? Tem que fazer. Inclusive, eu não queria fazer, fiz essa porcaria e tô aí provando que não mata, tá? Dói, mas não mata.
Só que o município ele pode até pedir ali um fomento, um acompanhamento, um apoio da União e do Estado, principalmente quando a gente tem aqueles municípios muito pequenos, tá? Tipo a Creúna mesmo, tá? Então ele tem ali instituído que ele tem essa competência, mas se ele não conseguir fazer sozinho, ele pode pedir apoio para a União e para o Estado para conseguir fazer valer as suas escolas municipais de nível fundamental e médio. Na nível, não, fundamental e médio não, de nível pré-escola e de nível fundamental. As ações de serviço público de saúde, de forma integrada e hierarquizada e constituindo um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Isso daqui ele copiou aquilo que está na Lei 8080. A gente já falou da Lei 8080, não já? Já sim. Exatamente. Ele só copiou e colou. Ele ficou com preguiça, eu acho. Descentralização com direção única, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo da assistencial, participação da comunidade, né? É o chamado PAD, né? A gente pega aqui, ó, PAD, descentralização, A de atendimento integral e P de participação da comunidade. O município, observadas as disposições constitucionais complementares, assegurará à criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação de direitos da vida, saúde, moradia, lazer, proteção, trabalho, cultura, convivência familiar e comunitária compreendendo. Isso daqui, ele ficou com preguiça também. Ele foi lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, copiou. Copiou e colou, tá? Não creio nisso em prova, não vai cair desse jeito. É um assunto, assim, importante ler, mas não vai cair. Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. A criança tem prioridade de atendimento quando for uma situação emergencial. Procedência de atendimento de órgão público de qualquer poder. Então, a criança pode ser atendida por qualquer órgão público de qualquer poder, a qualquer momento, quando necessitar. Preferência aos programas de atendimento à criança e adolescente na formulação e execução de políticas sociais e públicas. Então, todas aquelas pessoas que vão fazer política pública, inclusive eu estou estudando muito política pública recentemente. A criança e adolescente já tem prioridade de ação, tá? Tem que ser voltada à política pública pensando em criança e adolescente. Aquilhamento privilegiado de recursos públicos para os programas de atendimento de direitos de proteção à saúde da criança, ou seja, juntar recursos para proteger as crianças. As ações de proteção da infância e da adolescência serão organizadas na forma da lei com as seguintes diretrizes: descentralização do atendimento, valorização do vínculo familiar e comunitário, atendimento prioritário em situação de risco. Não creio que isso venha em prova, mas vale ler. Participação da sociedade por meio de organizações representativas na formulação, políticas, programas, bem como acompanhamento de sua execução. O Estatuto da Criança e do Adolescente, isso eu acho importante falar. Ele fala pra gente que a responsabilidade e o dever de cuidar das crianças e do adolescente não pode ser só da família. É da família, é do poder público, é da comunidade e da iniciativa privada. Ou seja, é de todo mundo. Uma criança é responsabilidade de todo mundo. Se você está passando, está vendo uma criança caída no chão, mesmo que você não conheça, você tem uma obrigação cívica de entender o que está acontecendo e se você pode ajudar ou não. Essa criança pode ter machucado, ela pode ter sido vítima de violência, né? Ela pode estar fugindo de casa porque os pais são abusadores. Muita coisa pode ter criado esse vínculo. Vou contar uma história para o senhor. Agora, recentemente, eu fui transferido para a unidade materno-infantil aqui da minha cidade. Eu estou lá na parte de vigilância. Então, eu fico o dia inteiro fazendo notificação. A gente fez uma notificação há um tempo atrás de uma criança, uma menina de 5 anos, que estava fazendo tratamento de sífilis porque foi abusada. Chegou para a gente porque ela foi abusada. Nessa situação, eu não sou família, não conheço a criança, não tem vínculo nenhum, não sou uma empresa, mas eu tomei ciência de que uma criança ela foi abusada. Porque não tem como pegar sífilis se não ter relação, gente. A única forma de pegar sífilis é tendo relação. Inclusive é uma doença muito comum, muito mais comum do que deveria, mas é uma doença comum e tem tratamento, dá para controlar bem legal. Mas chega uma criança lá, a gente conseguiu comprovar que é sífilis, eu tenho um exame provando que é sífilis. Qual que é a minha função? Polícia, conselho tutelar, juizado da infância, eu vou avisar todo mundo, tá? Principalmente a equipe administrativa da coordenação da unidade onde eu estou lotado, toda a equipe que tem que ter ciência, né? Se a mãe dessa criança tem que explicar muita coisa para a polícia, tá? Tem que explicar bastante coisa para o conselho tutelar, e eu espero muito que essa pessoa um dia encontre uma cadeia na vida dela, né? Não tem como, a criança de 5 anos
revoltante, mas a gente encontra esse tipo de coisa, infelizmente, principalmente quando a gente trabalha na saúde. Então, a responsabilidade de cuidar da criança é da sociedade inteira. A gente não pode empurrar isso para o outro. Ah, não é problema meu, é da família. Não, é problema seu sim, tá? Inclusive tem legislação dizendo que é assim. O município poderá estimular, mediante apoio técnico financeiro vinculado ao orçamento, programa socioeducativo destinado aos carentes sob a responsabilidade de entidades beneficentes. É aquele negócio de tentar recuperar aquele cara, aquela criança, aquele adolescente que está cometendo crimes, né? Que são as medidas socioeducativas, que é a ideia de recuperar o indivíduo antes que ele realmente entre para a criminalidade, né? Então, até se você tiver menos de 18 anos, você não comete crime, né? Você comete ato infracional. Então, o cara mata alguém, ato infracional análogo ao homicídio, tá? Não comete crime. E aí é papel da sociedade tentar recuperar o indivíduo para trazê-lo para a sociedade recuperado. O município, com apoio técnico financeiro da União e do Estado, manterá programa de assistência aos deficientes físicos, sensoriais e mentais, objetivamente assegurar sua integração familiar e social, prevenção e diagnóstico terapêutico de deficiência, bem como atendimento especializado por meio que se fizer necessário, educação especial e treinamento. Esse aqui é um problema, tá? Isso aqui é só para inglês ver, a gente não tem isso. Educação especial, o cara é mudo, surdo mudo, e a gente vai ter ali um intérprete? Cara, não vai ter para todos, né? É uma coisa que a gente gostaria que tivesse, mas infelizmente não tem como. Treinamento de trabalho e facilitação de acesso ao uso de bens e serviços com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos, né? As pessoas que são cadeirantes sofrem muito quando vão subir na prefeitura, tem aquela escadaria, né? A ideia é eliminar esses obstáculos arquitetônicos para facilitar a vida dessas pessoas. Proteção especial à criança e adolescente portador de deficiência, proporcionando oportunidade e facilidade de desenvolvimento físico, mental, moral, social, de forma sadia, em condições de liberdade e dignidade. Isso aqui está muito ligado às cotas, né? Você só vai conseguir dar oportunidade para alguém se desenvolver na vida se você der uma cota ali para ele fazer uma faculdade, para ele entrar no serviço público, tá? É uma forma da gente tentar equilibrar o jogo. O município, em comum acordo com as entidades representativas de deficientes, formularão a poli e controlarão políticas, né, e controlarão ações correspondentes. Promoção de habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência para sua adequada integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho constituirá prioridade nas áreas oficiais da saúde. Então, habilitação, reabilitação, tá? Integração com a vida comunitária e o mercado de trabalho é a prioridade das ações de saúde. Observada a lei municipal, o município baixará normas sobre adaptação de logradouros públicos e dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. O município garantirá amparo às pessoas idosas e sua participação na comunidade, defesa de sua dignidade, bem-estar e direito à vida, né? Isso daqui é uma dificuldade. Existe um grande problema daquilo que a gente consegue fazer e daquilo que a gente queria fazer. A população idosa ela tem um sério problema de mobilidade, tá? Então, o sujeito que ele tem aí seus mais de 65 anos, 70 anos, ele já tem problema na coluna, né? Trabalhou muitas vezes muito tempo da vida agachado, levantando peso ou fazendo atividade, né? Ergometricamente incorreta, né? E isso vai refletir em dado momento na vida dele. Então, quando ele estiver naquele momento pós-menopausa ou pós-andropausa, onde ele tem a descalcificação dos ossos, né, a baixa de hormônio, os ossos vão ficar frágeis, né? E aí que começam os problemas. Hérnia de disco, problema de bico de papagaio, cifose, esporão, né? Tudo isso vai sendo problemas que a pessoa foi construindo, entre aspas, na vida dela, trabalhando muito. E uma grande injustiça que a gente tem é o isolamento do idoso. O idoso, por si só, em dado momento, ele não vai conseguir se defender sozinho da vida, né? Ir lá no supermercado fazer compras, né? Trazer aquele tanto de sacola pesada. Não tem mais essa ação, não tem mais essa liberdade, essa independência. E isso é um problema sério, tá? Inclusive, abandono de idoso, ele pode ser considerado abandono de incapaz e é crime federal. Tem gente que vai para cadeia, mesma coisa se abandonar uma criança que tem 5 anos e sumir na branqueara, né? A criança vai morrer, ela não tem ninguém para levar comida para ela não dá conta sozinho. Ela não tem um raciocínio, não tem um senso crítico do que está acontecendo. E o idoso também ele entra nessa situação. Por conta da demência,
que a gente vai chamar de senibilidade, senil, né? Senibilidade, quando ele vai ficando senil, ele vai perdendo a memória, ele vai perdendo a noção de realidade, ele vai perdendo a noção de razão, tá? E aí é uma pessoa que ela não vai conseguir se cuidar sozinha. Então não dá para abandonar esse idoso, é responsabilidade da família, tá? Mais que a responsabilidade da família, é uma obrigação do Estado de criar condições para que esse idoso ele tenha um arcabouço de segurança jurídica. Defesa das atividades físicas sistematizadas e jogos recreativos, desportos, diferentes manifestações de direitos de todos os municípios que atuarão supletivamente do Estado. Fomenta as atividades desportivas formais e não formais será realizado por meio de respeito à integridade física e mental do desportista, autonomia das entidades e associações, destinação de recursos orçamentários para a promoção prioritária de desporto educacional do deficiente em caso específico para o desporto de alto rendimento. Então, vamos lá. Qual que são as formas que a gente conhece de acesso, de ascensão na vida humana? A gente conhece, o cara vira cantor, cresce na vida, ganha muito bem. O cara estuda, é uma oportunidade também, talvez não vai ganhar bem, mas vai ter uma vida digna, vai seguir ali. O cara vira atleta, né? Vira um jogador de futebol, alguma coisa assim, ele vai ter, né, uma oportunidade, né, de ganhar dinheiro, enfim, se estabelecer. É por isso que eu sou contra o aborto, tá? Quando a gente fala de aborto, eu sou muito contra, porque eu acredito muito que todas as pessoas que tiverem oportunidades de acordo com as suas limitações, elas poderão ter uma vida digna. E o aborto, por mesmo em situações onde a criança vai nascer deficiente, não pode representar o fim de uma vida, o fim da vida de um brasileiro. Se a gente criar as condições para desenvolvimento físico-mental, respeitando a sua limitação, com acesso à educação, com acesso à saúde pública, esse sujeito ele vai se desenvolver, ele vai ter uma vida, ele vai ter uma personalidade, ele vai conseguir fazer as suas coisas, tá? Então por isso que eu sou contra o aborto, e até porque quando a gente vê aí os Jogos Paralímpicos, aquilo tem que ser um tapa na nossa cara de cidadão, né? Porque são pessoas com limitação que estão se superando e ganhando medalhas, ganhando dinheiro, quebrando recordes, né? E isso é a manifestação pura e clara de que a deficiência não é o fim da vida. Tá? Existe vida após a deficiência, e a deficiência não pode ser maior que a nossa deficiência de consciência, de enxergar que existe um problema, e que do mesmo jeito que o sujeito um sujeito não consegue andar, o outro não consegue, às vezes, pegar objetos, enfim, cada um dentro da sua limitação, mas são todos brasileiros, né? Todos nós temos direitos iguais, ou deveria ter, pelo menos. Proteção, incentivo, manifestação desportiva de criação nacional e olímpica, criação de condições necessárias para garantir o acesso a deficientes, desportiva, terapêutica competitiva, tratamento diferenciado para o desporto profissional e amador, com prioridade para este, então, prioridade é para o desporto profissional. Dever do município com incentivo de prática desportiva dar-se ainda por meio de... Vou pular essa parte aqui. Eu vou dar as vedações. Aquilo que o município não pode fazer. Essa parte aqui não creio que vai cair para a gente, não. E estabelecer culto religioso, igreja ou subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência, aliança, ressalvado na forma da lei, colaboração por interesse público. O município não pode fazer acordo com a Igreja Católica. Eu vou mandar um dinheiro para ajudar a igreja evangélica, vou mandar um dinheiro para ajudar a igreja da Ubanda. Não pode. Mas se for por interesse público, pode. Então imagine que houve uma enchente, tem muita gente que não tem lugar para ficar. Aí o município pede o espaço de uma igreja para colocar as pessoas lá. Aí pode, porque é interesse público, né? Não é uma situação promíscua. O Estado é laico, tá? O nosso Estado ele não é confessional. Eu não sou obrigado a seguir a religião que o Estado impôs, não. Aliás, o Estado nem pode ter uma religião, ele tem que ser neutro, tá? Recusar fé aos documentos públicos, não pode. Criar distinção entre brasileiros, de jeito nenhum, tá? A menos daqueles casos previstos em lei, que é o brasileiro nato e naturalizado, que é no caso de provimento de cargo para presidente da República, por exemplo. Mas não pode ter distinção entre brasileiro que nasceu no Maranhão e o cara que nasceu em Goiás. É brasileiro igual, não tem diferença nesse sentido. Usar ou consentir que se use qualquer dos bens e serviços municipais pertencentes à administração, direta ou fundacional, sob controle para fins estranhos à administração. Então pensa que pega lá um órgão da prefeitura lá, o IPARV, pega o IPARV lá e faz uma festa lá muito estranha, que tem até os tóxicos, como diria meu pai, né?
cheio de tóxicos lá, galera tudo intoxicada lá, usando os negócios. Tudo. Tem que ver se é ruim, né? Às vezes é até legal, a galera tá até curtindo lá, tá? Mas não pode. O público não pode fazer isso, não. Vender ou doar bens imóveis que seu patrimônio não pode também, tá? Somente quando a gente fala de ônus real, que é aquele cara que ele ganha o terreno, entre aspas, mas ele está gerando emprego, está gerando renda, está atraindo investimento, então a prefeitura pode ceder aquele terreno ali por um tempo porque ela está tendo um ônus real, tá? Com certeza. No caso aí, vender ou doar bens imóveis ou móveis de seu patrimônio, está falando, quer dizer que do município, no caso, né? Município, é assim, ó. O município, em tese, ele não pode vender o seu patrimônio. Não pode vender uma praça. Ele não pode vender uma escola, tá? Esse é o primeiro caminho. Quando a gente fala que é um bem de uso especial, tá? Bem de uso especial, direito das coisas, lá do direito civil. Quando a gente fala de bem de uso especial, a gente não vende, porque ele está sendo utilizado. Bem de uso comum, a gente também não pode vender. Bem de uso comum, a gente também não pode vender. Quer um exemplo? A rua é um bem de uso comum. Qualquer pessoa pode andar na rua a qualquer hora, a qualquer momento, e ninguém pode me proibir. É um bem de uso comum. O mar é um bem de uso comum. Eu posso ir lá a hora que eu quiser, eu não tenho que pedir autorização para ninguém. Se eu quiser morar lá, eu moro. Inclusive tem uma galera lá que mora lá também, lá, bem de uso comum. Agora, o que a administração pública pode vender? É o chamado bem de uso dominical. O bem de uso dominical é aquilo que a gente tirou a função que ela tinha. Então, um exemplo. Uma viatura. A gente está lá utilizando o SAMU lá. O SAMU está utilizando uma viatura lá. Já está velho, está bagunçado, já está todo quebrado, as molas estão quebradas, não tem como utilizar aquilo mais. Então vai fazer uma licitação e comprar outro. Mas aí, eu tô com esse bem aqui, velho. O que eu faço com ele? Põe fogo? Né, em terra, faz o que com ele? Não, nesse caso, ele deixa de ser um bem de uso especial, a gente transforma ele em um bem de uso dominical e aí eu posso leiloar esse bem. Então, os bens da administração pública não podem, mas a exceção é os bens de uso dominicais, quando não tiverem mais uso, tá? Não tem mais uso, eu posso vender, posso leiloar, quando não tiver mais interesse. Quer fazer mais uma parte ou você quer fazer a leitura? O que tu acha melhor? Amanhã eu consigo um tempinho mais, que amanhã vai ser mais tranquilo, né? Aí eu consigo fazer uma leitura mais aprofundada, né? Avançar um pouco mais, né? Uhum. Já está quase chegando 9 horas aí, né? Vamos fazer o seguinte então. Amanhã eu tô de folga, tá? Na parte da manhã eu não vou fazer nada. Na parte da manhã eu quero dormir. Tô um pouquinho cansado hoje. Mas na parte da tarde eu gravo essa parte final. E aí eu te mando à noite como material suplementar. Como a gente não tem questões, né, é meio complicado a gente definir no que ponto que vai vir cobrando. Mas a gente grava, o senhor vê, faz a leitura, lê de novo várias vezes. E amanhã eu deixo como material para o senhor livre. A partir da tarde de amanhã eu acho que eu consigo gravar umas 2 horas. Eu consigo gravar o restante e comentar as partes mais importantes e deixo disponível para o senhor. Pode ser? Pode. Outra coisa, algo que eu observei aí, né, nessa lei orgânica do município, ele não citou aí, né, a quantidade de habitantes. Não sei se mais para frente vai ter, né? Não, não. Porque lá tá só a data, né, da emancipação, que é 14 de maio, mas não falou a quantidade de habitantes, né? A quantidade de habitantes, talvez a gente vai encontrar lá na história e geografia do município, quando a gente for abordar. Mas, ó, eu vou te falar, eu tô fazendo concurso há muito tempo de prefeitura. Eu não me lembro de nenhuma vez que veio cobrando a quantidade de população do município. Não é comum. Normalmente eles vêm perguntando a história do município, quem foi se foi um bandeirante, se foi um paulista, quem foi que começou as obras, normalmente vem nesse sentido. Não vem muito, vem da economia do município, mas quantos habitantes, mas aí de qualquer forma a gente vai ter isso, até a bandeira do município. Fiz uma questão em Goiatuba uma vez que eles perguntaram quais eram as cores da bandeira do município. Sacanagem, velho. Eu só não sou de lá, não vou saber, pô. Não, é sacanagem, perdi a questão, né? Passei no concurso, mas eu perdi essa questão. Beleza? Tranquilo. Abraço, Jailton. Boa noite pro senhor. Valeu. Boa noite.